Irmãos, peguem a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, vamos ler? Filipenses capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também, a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa bondade notória a todos os homens. Perto está o quê? O Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei, deixa eu ver se é só até aqui, irmãos, 9. Versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém, meus irmãos? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos, Senhor, e bendizemos o Teu santo nome, engrandecemos ao Senhor nesta manhã, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Senhor, que nesta hora, Pai amado, o Senhor venha falar os nossos corações, que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, a andar, meu Deus, segundo a Tua vontade, a Tua verdade, para que assim, Senhor, a cada dia, meu Deus, as pessoas possam ver em nós, não nós mesmos, mas ver Jesus, ó Pai, através das nossas atitudes, através, meu Deus, das nossas ações. Senhor, ensina-nos, meu Deus, por meio da Tua palavra, o que é ser, Pai amado, um discípulo de Cristo, um servo do Senhor. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar. Com a Bíblia ainda aberta em Filipenses. Bom, irmãos, o tema, pelo menos, dessa mensagem é justamente alegrai-vos no Senhor. Como a irmã Cláudia falou, né, no início do culto, diante de tantas coisas que vai acontecendo, né, que a gente está presenciando, isso traz tristeza, traz uma angústia, né, porque a gente olha para o quadro global, para o quadro dos eventos que estão acontecendo, e realmente quando a gente vai realmente olhando, vendo, a gente vai nos entristecendo, porque além das pessoas estarem se perdendo, além das pessoas estarem sofrendo com isso, muitas ainda não acreditam no Senhor. Muitas ainda não creem que todas essas coisas que estão acontecendo são sinais da vinda de Cristo. Então muitas pessoas ainda continuam negando. Muitas pessoas ainda falam, não, isso daí foi porque foi um erro humano, foi algo mal construído, mal elaborado, mal projetado, né, algo que devia acontecer por conta de uma falha humana. Não, isso são sinais da volta de Jesus. Seja o que aconteceu, infelizmente, com os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, seja o que acontece por todo mundo, irmãos, é um sinal. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós devemos buscar a santificação. E em meio a tudo isso, irmãos, muitos irmãos entram no estado de tristeza, de desespero, de angústia,
ao invés de se alegrarem no Senhor, não com a tragédia, não estou dizendo com isso, mas com a questão de que Jesus está voltando. Porque Jesus mesmo disse, olha, quando veres todas essas coisas acontecendo, olhai para o alto, porque é o quê? Está próxima a vossa redenção. Então, se nós sabemos que o nosso noivo está às portas, que o nosso Senhor Jesus Cristo está chegando, então a igreja ela não pode estar triste, mas pelo contrário, ela tem que estar o quê? Alegre. Ela tem que estar alegre no Senhor e, claro, orando, chorando por aqueles que estão se perdendo. Mas com esses sinais caracterizando a volta do Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos alegrar no Senhor, ou seja, renovar as nossas forças no Senhor. Devemos renovar as nossas forças no Senhor, porque com o que aconteceu lá, com certeza vai ter como é que se diz? Nós iremos sentir também um impacto. Obrigado, irmão. Vai ter um impacto no país. Porque até onde nós sabemos, lá é o estado do arroz, né? É o estado do arroz. Então, de certa forma, vai ter um impacto no país e muitas pessoas vão se desesperar, muitas pessoas vão tomar atitudes sem o conselho do Espírito Santo. Diante das coisas que vai acontecendo, irmãos, nós temos que buscar os conselhos em quem? Em Deus. Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, me orienta. Porque se nós se nós agirmos no impulso dos acontecimentos sem ter o conselho do Espírito Santo, nós poderemos estar trazendo um grande mal sobre as nossas vidas. Primeiro, antes de tudo, nós temos que buscar os conselhos do Senhor, para que Ele possa nos direcionar aquilo que nós devemos fazer. Amém? Aquilo que nós devemos fazer. E, irmãos, o Senhor, aqui na carta de Paulo aos Filipenses, aqui no capítulo 4, o que me chama a atenção, irmãos, é justamente isso. É que a única maneira, ou o único lugar, ou a única fonte em que eu posso recobrar as minhas energias, as minhas forças, a minha alegria, é o Senhor. Não tem como eu tentar buscar alegria em outras coisas. Somente no Senhor, irmãos, nós podemos encontrar alegria, porque Ele é a fonte da alegria. É o Espírito dele que nos dá alegria. Tanto que a segunda manifestação de quem tem o Espírito Santo é o quê? Alegria. A primeira manifestação de quem tem o Espírito do Senhor é o amor. A segunda manifestação é a alegria. Aquele que está no Senhor, ele não teme, ele não fica desesperado, mas antes ele confia naquele em que ele está crendo, como diz o apóstolo Paulo. E tanto que a alegria de Paulo não estava nas coisas. Ele falou, a minha alegria não é nas posses, a minha alegria é saber que vocês estão o quê? Firmes. Que vocês estão firmes. É o que diz aí no versículo 1 do capítulo 4. A minha alegria, irmãos, não é saber que vocês estão prosperando. Não é saber que tudo vai bem para vocês. A alegria de um verdadeiro servo do Senhor é saber e ver que as ovelhas estão realmente ouvindo a voz de quem? Do verdadeiro pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você está ouvindo e você está seguindo a Jesus, sendo discípula de Cristo, então essa é a nossa alegria. Porque a sua alma está guardada em quem, irmãos? Em Cristo. Se a sua alma está guardada em Cristo, a nossa alegria é extraordinária. Mas quando a pessoa ela anda desesperada pelas coisas, a palavra do Senhor vai dizer aí no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam o quê? Notórias diante de Deus. Então hoje nós temos muita inquietude, as pessoas estão inquietas, e com essa inquietude as pessoas não conseguem descansar no Senhor e esperar ou buscar no Senhor uma direção para resolver determinado problema. Ou se a pessoa está numa situação difícil, ela não sabe esperar no Senhor para que o Senhor a tire daquela situação. Antes ela pretende sair da sua própria maneira. Da sua própria maneira, irmãos. Mas não é dessa forma. Nós temos que confiar no Senhor.
Nós temos que buscar direção no Senhor. Senhor, o que eu devo fazer diante dessa situação? Eu me encontro sem força. O que a palavra do Senhor diz? Apresentai diante de Deus as vossas necessidades. Às vezes a gente coloca a necessidade, está faltando o arroz, está faltando o feijão, está faltando a carne. Mas sabe o que está faltando muitas das vezes? É a paciência. E a pessoa não pede a quem? Está faltando muitas das vezes a misericórdia para com o próximo. E a pessoa não pede a quem? Tiago diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a quem? E a Deus dará. Então as pessoas ela falam, eu estou precisando. Então quando ela fala que precisa de algo, ela só vê as coisas o quê? Externas. Ela não consegue ver o que realmente ela precisa. Olha, eu preciso ter paciência com os da minha casa. Eu vejo que eu sou muito impaciente. Eu sou uma pessoa muito estourada, uma pessoa que se não for da minha maneira não dá certo. E às vezes aquela pessoa não é convertida. E às vezes aquela pessoa não está alicerçada na fé como você está. Só que nós muitas das vezes queremos exigir dessa pessoa o mesmo nível espiritual que nós. Sendo que nós sabemos que não é o quê? Não é assim que funciona. Mas vai caber a mim o quê? Primeiramente, amá-lo. Amar essa pessoa. Segundo, ter paciência. Terceiro, ter misericórdia. Quarto, ser uma pessoa bondosa. Quinto, orar muito a Deus. Eu tenho que orar muito a Deus para que o Senhor transforme aquela pessoa. Eu não posso agir na força do braço e falar, olha, eu não estou aguentando mais, vou deixar tudo, vou abandonar tudo, porque, olha, aquela pessoa não tem jeito. Aonde está a sua confiança em Deus? Aonde está a sua confiança em Deus? Naquele que é o Deus do impossível? Se realmente nós cremos em Deus, então, irmãos, nós temos que manifestar essa crença. E ela começa, primeiramente, com os joelhos no chão, orando. Senhor, eu entrego em tuas mãos a vida de fulano. Pai amado, liberta, cura. E não é porque eu orei hoje que eu não devo orar quando? Não, amanhã eu devo continuar orando por esta pessoa, para que o Senhor quebrante o coração dela. Só que o que acontece? Por conta da inquietude, por conta das necessidades diárias, nós nos esquecemos da maior ferramenta, a arma que o Senhor nos deu, que é a oração. Irmãos, nós devemos orar e acreditar. E acreditar que as nossas orações estão chegando a quem? A Deus, irmãos. Nós temos que orar e acreditar. Porque se você tem uma fé e ela não é sólida, é como uma onda do mar, que não é constante, irmãos, ela não vai chegar até Deus. Por isso o Senhor nos deixou os exemplos bíblicos. E o exemplo que eu acho extraordinário é o daquela mãe desesperada que tinha uma filha endemoniada dentro de casa. Ela chegou até o Senhor e falou, Senhor, pelo amor de Deus, me socorre. Eu tenho uma filha que está extremamente possessa por demônios. E eu não sei, Senhor, o que fazer. O Senhor é a minha salvação. Aí Jesus falou que, olha, não é lícito dar os pães dos filhos ao quê? Aos cachorrinhos. E aquela mulher falou, amém, Senhor, tudo bem. Só que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus disse, grande é a tua fé, mulher. Vai, seja conforme a tua fé, a tua filha está sã. Creu, confiou. E às vezes a gente olha, meu Deus, eu quero que o meu marido seja mudado, quero que o meu filho seja mudado, quero que determinada situação seja transformada. Aí a pessoa ora, só que ela não consegue enxergar o poder de Deus. A fé é a certeza do que, irmãos? Coisas que se esperam. Das coisas que não se esperam e a convicção dos que esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, nós temos que crer, irmãos, contra aquilo que nós estamos vendo. Eu não estou vendo, mas eu creio que Deus tem o poder de transformar. Essa foi a fé de Abraão quando ele entregou o seu filho no holocausto. Ele tinha total certeza que Deus tinha o poder de ressuscitá-lo da onde? Das cinzas. E isso está na Bíblia. E às vezes a gente não tem essa fé de crer que Deus pode libertar o filho, libertar o marido, mudar uma determinada situação, curar. Às vezes a pessoa pede a cura, mas não crê que pode receber essa cura.
Irmãos, por isso nós temos que olhar para a palavra. Temos que crer, irmãos, temos que ter fé para que o milagre aconteça. Porque sem fé o quê? É impossível agradar a Deus. E aquele que crê que Deus existe, tem que ter essa fé, irmãos. Tem que ter. Não adianta ficar orando e não ter fé que Deus tem realmente poder de mudar a vida daquela pessoa. A sua oração tem que ser com fé. E não só ser com fé, mas a sua vida tem que ser um exemplo de Cristo. Amém? Tem que ser um exemplo de Cristo. Não é só orar, mas também a nossa vida tem que ser um exemplo de Cristo. É isso que nós vamos ler aqui no capítulo 4. A nossa vida tem que ser um exemplo de Cristo. Nós não podemos andar inquieto. Ah, Senhor, poxa, meu marido não muda, já estou há tanto tempo orando. Senhor, meu filho, Pai, poxa, já estou há tanto tempo orando. Continue orando. Continue perseverando. Senhor, poxa, olha, ainda não fui curada, Pai. Creia que a sua cura vai chegar. Não fique inquieto. Não fique desacreditando que Deus tem o poder de fazer o milagre acontecer na sua vida. Nós temos que crer. Então não podemos andar inquietos com as coisas do nosso dia a dia. Antes nós temos que confiar no Senhor, amados. Porque perto está o Senhor. Então se nós vamos nos enchendo de fardos, os fardos dessa vida, a gente vai se enchendo desses fardos. Esses fardos com o tempo vão se tornando o que, irmã Cláudia? Pesados. Poxa, você vai ver, poxa, meu marido está do mesmo jeito. Isso traz um certo o quê? Poxa, minha esposa está da mesma maneira, Pai, não mudou. Isso veio o quê? Como um fardo. Poxa, Senhor, meus filhos, Pai. Poxa, Senhor, como eles estão? E isso vai trazendo o quê? Fardos. Poxa, meu trabalho, Pai, não está dando certo. E uma coisa vai puxando o quê? A outra. Quando vai ver, a pessoa ela tirou o fardo de Jesus e pôs o jugo do mundo, dos problemas, das inquietudes da vida. Então quando vai ver, a pessoa está toda sobrecarregada. Aí entra aquele texto que a irmã leu no começo. Ela está correndo, e no final ela vai acabar o quê? Se cansando. Vai acabar se cansando. Mas aqueles que esperam no Senhor, o quê? Renovam suas forças. Olha que maravilha. Eu nem estava esperando esse texto, irmão. Foi Deus que mandou por você de manhã agora na leitura. Renova suas forças, irmãos. Nós temos que renovar as nossas forças em Deus. Poxa, pastor, eu estou sem força. O texto já está dizendo, renovai as vossas forças no Senhor. Que vocês voarão como o quê? Como águia. Ou seja, que nós passaremos por cima do problema, irmãos. Mas antes nós temos que esperar no Senhor, pegar toda a nossa ansiedade e lançar aos pés do Senhor. E confiar que Ele é poderoso, que realmente Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele não falha, Ele não é homem, nem filho do homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa, irmãos. Mas Ele é Deus todo-poderoso, Deus onipresente, Deus onipotente, Ele é o eterno. Nós temos que confiar, nós temos que crer que o Senhor tem esse poder, amados. Então nós não podemos andar inquietos, não podemos andar ansiosos, seja por uma transformação, seja por um milagre, mas antes nós temos que esperar o tempo do Senhor. Por isso Paulo vai dizer, eu sei, ele vai dizer aqui no versículo 11, versículo 12, versículo 11 mesmo. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí ele vai dizer, sei está o quê? Abatido. Irmãos, você tem que saber que quando vem o abatimento, a tristeza, porque Paulo sofreu tanto perseguições externas como internas. Mas ele esperou em quem? Em Deus, no Senhor Jesus. Então ele sabia estar abatido, ou seja, eu sei passar por um momento de abatimento, de fraqueza, de tristeza. E sei também ter o quê? Abundância. E em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter o quê? Fome, necessidade. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso o quê? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo, ele pôde todas essas coisas
Porque ele buscou as forças em quem, irmãos? Em Cristo. Enquanto Paulo estava ali buscando as forças no Senhor, o Senhor foi dando condições, forças para ele passar pela fome, por ele saber estar quando tivesse abundância, quando ele estivesse sem roupa para passar na hora do frio, ali o Senhor estava com ele o aquecendo. Então, em todas essas coisas, Jesus esteve com ele, mas porque primeiramente ele se renovou no Senhor, ele se renovava no Senhor. E isso está lá em Efésios capítulo 4, versículo 17. Olha que interessante, irmãos. Conselho de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 6, me perdoem. Efésios capítulo 6, versículo 10. Olha que interessante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o que, irmãos? E na força? Olha só. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, nós não podemos nos fortalecer dependendo do próximo. Porque antes, o único que pode nos socorrer é Deus. Posso contar com as orações, isso é muito importante. Mas a força verdadeira vem de quem? De Deus. Então eu tenho que me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, que o Senhor tem realmente poder para me livrar do mal, para me socorrer da tribulação. Amém? Que o Senhor tem esse poder. E aí o Paulo vai dizer a respeito das armaduras de Deus, ao qual nós, como bons soldados de Cristo, nós temos que tomar para passar por meio da prova, da luta, da batalha. Nós precisamos dessa armadura, mas antes eu tenho que me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então a alegria, ela está, irmãos, a alegria nós temos que buscar no Senhor, a força que nós precisamos, nós temos que buscar no Senhor, para podermos passar por esses momentos difíceis, que realmente nos traz tristeza, nos traz dor, nos traz pesar, né? Porque realmente é triste, muitas pessoas se perdendo, muitas pessoas morrendo e morrendo sem Jesus, tudo isso é triste mesmo, irmãos. Mas nós temos que nos alegrar no Senhor, nós temos que renovar as nossas forças no Senhor e na força do seu poder, para continuarmos caminhando, para não enfraquecermos e no meio do caminho, irmãos, morrermos, como diz o ditado, morrermos na beira do quê? Da praia. Temos que continuar seguindo a Jesus, caminhando em direção ao reino do Senhor, né? Voltando lá em Filipenses capítulo 4. Então, irmãos, Filipenses capítulo 4. Já a gente volta em Efésios. Filipenses capítulo 4. Então Paulo está dizendo, irmãos, que nós devemos nos regozijar no Senhor. Nós devemos, olha pastor, só estou tendo luta, dificuldade, tristeza, não estou tendo motivo de alegria. Nós temos o nosso motivo de alegria, irmãos, que é Cristo Jesus nosso Senhor, que deu a vida dele na cruz do Calvário. Ele é a nossa alegria, a nossa esperança. Olha, eu olho para um lado, não tenho motivo de alegria. Quando eu olho para cá, eu olho para lá, não tive motivo de alegria. Não tem, realmente não tem. Olhe para onde então? Por quê? Porque de lá vem o nosso socorro. Amém? De lá vem o nosso socorro. Se do lado direito você está tendo tristeza, se do lado esquerdo você está tendo pesares, se você não está tendo nenhum motivo de alegria para onde você está olhando, então olhe para o alto. E se alegre-se no Senhor, porque Ele te resgatou, Ele te salvou. E renove as suas forças no Senhor e na força do seu poder, para que você continue perseverando. Porque com o tempo, irmãos, Deus há de glorificar, ou há de manifestar o seu poder, irmãos, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Mas é necessário que nós tenhamos fé. Precisamos ter fé e confiar, e esperar. Senhor, estou aqui crendo, confiando, e seguir orando, irmãos, no jejum e na oração. E aí Paulo vai dizer no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, né? Aí o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá no Sermão do Monte, né? Não vos inquieteis com que a vez do quê? De comer, de beber, de vestir-vos, ou com o dia de amanhã. Mas antes nós devemos o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Deus vai o quê? Acrescentando, irmãos.
Deus vai acrescentando. Quando nós deixamos Deus agir, quando nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos de Deus, irmãos, então o Senhor passa a nos guiar. O Senhor passa a guiar-nos conforme a sua vontade, né? Como postei até no grupo lá o testemunho do pastor do México, que ele, quando se entregou ao Senhor, entregou a vida ao Senhor Jesus, ele diz que a vida dele estava na mão de Deus. Então o Senhor passou a guiá-lo, tanto que quando ele esteve numa situação difícil, né, que ele estava contando que o filho dele havia sido sequestrado pelo cartel que lá há, né, dos traficantes, e ele confiou no Senhor, porque ligaram para ele: olha, seu filho está aqui comigo, se você não me der X, nós vamos decapitar ele aqui. Aí ele falou assim: olha, pode decapitar então, porque eu não tenho dinheiro, pode decapitar. Aí desligaram, aí ele orou, aí o filho dele, aí ligaram de novo: ó, colocar o seu filho aqui na linha, pai, não sei o que. Aí ele: olha, filho, é o seguinte, aceita Jesus agora, se arrepende dos seus pecados e seja feita a vontade de Deus. A gente não tem dinheiro, confia no Senhor, agora aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, porque se a vontade de Deus é te levar agora, você vai se encontrar com Ele no paraíso, mas aceite Jesus agora. Aí desligaram de novo. Aí ele ouviu uma voz: olha, vai em tal lugar. Aí ele estava indo. Irmãos, é muito forte o testemunho. Ele seguiu. Aí a voz falou assim: olha, vira nessa rua agora. Aí ele entrou. Aí ele continuou seguindo. Pega esse beco sem saída. E ele entrou no beco. Aí quando ele foi ver, deu uma porta. Quando ele entrou lá, estava o filho dele lá. Aí ele tirou o filho das mãos dos traficantes. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. Isso é confiança. É crer em Deus. E quando eu vejo esse testemunho, eu falo: meu Deus, eu preciso muito crer no Senhor. Eu preciso muito ter essa fé. E quando os traficantes, irmãos, está lá no grupo, os irmãos vejam, quando os traficantes ameaçaram a igreja, falando: olha, se você não der tanto por semana, a gente vai queimar a sua igreja. A gente vai queimar. O que eles fizeram? Vamos orar. Está na mão de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Está na mão dele. Primeira semana nada, segunda semana nada. Passou-se alguns meses, aí foi um mensageiro dos traficantes lá na igreja. Falou: olha, é o seguinte, só a gente está vindo comunicar aqui que a gente não quer mexer com vocês. A gente não quer tocar a mão em vocês. Ah, mas por quê? Ah, porque a gente veio aqui 4 vezes, a gente encontrou uns caras gigantes aqui, bem armados, não tinha como encarar esses caras. Uns caras grande, fortemente armados, a gente não tinha como, então a gente não quer mexer com vocês, não quer mexer com o seu povo. Irmãos, testemunho muito forte, irmãos. E é isso que nós precisamos, confiar no Senhor. Mesmo quando os nossos olhos nos mostram: poxa, fui abandonado, mas não, precisamos crer. Precisamos nos entregar, confiar, renovar as nossas forças no Senhor, saber que realmente cremos em Deus. E independente do que aconteça, o Senhor está ao nosso lado, irmãos. Mas nós precisamos estar com Ele até o fim. Precisamos estar com Ele, precisamos manifestar essa fé. Então, quando eu vi, irmãos, esse testemunho, eu falei: meu Deus do céu, a gente aqui no Brasil, a gente se assusta com as coisas que acontecem aqui, mas se a gente olhar realmente lá fora, irmãos, como está a vida cristã lá fora, a perseguição cristã, a gente aqui, a gente não está passando nada. É que a gente é crianças mimadas mesmo, né? Se for olhar assim, crianças mimadas. Aonde a igreja é ameaçada, aonde é proibido abrir igreja, aonde é proibido reunir pessoas, se for abrir igreja tem que pagar para o cartel, e as que não pagam são realmente perseguidas, como ele falou que a igreja lá, onde eles falaram que não ia pagar, não ia se aliar ao tráfico lá, a igreja foi queimada, mas eles permaneceram fiéis. E aqui a gente não passa por isso, irmãos. O que nos falta é fé para passar pelos problemas que nós temos. Não precisa, irmãos, chegarmos ao extremo do que acontece lá fora. O Senhor só quer que nós confiemos. Seja como diz o apóstolo Paulo, seja na dificuldade, né? Como é que ele vai colocar, deixa eu só ler aqui mais uma vez. Seja no momento de abatimento, de fome, seja no momento de bonança.
A gente não pode perder a fé em nenhum dos dois extremos. Seja quando está tudo bem. Agora está tudo bem ou não está, irmãos? Está tudo bem. Está tudo bem. Por mais que esteja acontecendo, infelizmente, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas isso não está mexendo com a gente ainda. Nos deixa triste, nos deixa comovidos, mas a nossa vida continua o quê? Seguindo, mas a vida deles lá não, a vida deles parou, até eles poderem restabelecer, mas a sua continua normal, ou não? Continua normal. Mas nessa normalidade é aonde nós devemos o quê? Vigiar, é aonde nós devemos ter cuidado, irmãos. Irmãos, sabe quando o mar é mais perigoso para o marinheiro? Vocês sabem? Quando ele está na calmaria. É quando ele está na calmaria, é aí onde os marinheiros correm perigo. Irmãos, nós temos que ter cuidado. Nós temos que vigiar a todo instante, a todo momento. Nós temos que vigiar para não cairmos em tentação. Versículo 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos o que, irmãos? E os vossos pensamentos. Olha que interessante, irmãos. Quantos não são os corações das pessoas que estão carregados de tribulações, carregados, pensamentos cheios de preocupações, com as coisas que estão acontecendo, com os problemas pessoais. As pessoas estão com os corações carregados, mas Deus quer nos dar, irmãos, como diz aqui, o Senhor quer guardar o nosso coração, para que o nosso pensamento esteja voltado para Deus, para que a nossa fé não seja ela abalada. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, para que o nosso coração não seja carregado dessas coisas. Precisamos estar atentos a todos os sinais de Deus, mas cuide do seu coração, para que diante das coisas que estão acontecendo, a sua fé não seja abalada, a sua confiança em Deus não seja abalada, mas que antes você permaneça fiel a Cristo até o fim. Então a paz de Deus que excede todo entendimento, quando nós primeiramente lançamos diante de Deus a nossa ansiedade, ou seja, não vou ficar me inquietando, não vou ficar me preocupando, vou colocar na mão do Senhor. Irmãos, vou contar uma coisa para vocês. Quando eu não consigo resolver algo, eu coloco na mão de Deus. Deus, eu não estou conseguindo porque eu não tenho jeito, não consigo, está fora do meu alcance. Senhor, está nas tuas mãos. E eu deixo, irmãos, confio, eu não fico lá, não, poxa, vou tentar mover desse lado, vou tentar, não, Senhor, está nas tuas mãos, eu não consigo. Isso está fora do meu alcance. Isso agora é o Senhor, está nas tuas mãos, Pai. E eu não fico ali tentando, Senhor, está nas tuas mãos, mas vou tentar dar uma forcinha para ver se vai mais rápido. Não, eu deixo nas mãos de Deus. E graças a Deus, Deus vem sempre abençoando, irmãos. Vem sempre abençoando. Mas por quê? Porque nós aprendemos a descansar no Senhor, a colocar as nossas petições diante de Deus, como diz o versículo 6, e a confiar que Deus está agindo não para a minha vontade, mas segundo aquilo que para mim é melhor, segundo a vontade dele. Não o que eu quero, mas segundo que seja feita a vontade de quem? De Deus. É isso que nós devemos buscar. Então, quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, as nossas petições, Senhor, está nas tuas mãos, ao invés de ficar chorando, como eu estou acostumado de ver, às vezes no Facebook, no WhatsApp, né? Ah, meu Deus, olha, eu não tenho mais paciência. A pessoa coloca lá porque ela quer de alguma forma extravasar aquilo, né? Nossa, eu não tenho mais paciência, só tem eu neste mundo. Mas você vai ver aquela pessoa não dobrou o joelho para falar, meu Deus, me dá paciência. Senhor, me dá paciência, me dá domínio próprio para eu não perder as estribeiras. Porque é mais fácil ela postar e alguém se comover e mandar uma mensagem para ela, do que ela dobrar os joelhos ali, ficar alguns minutinhos ali, Senhor, me ajuda. E se aliviar no Senhor, tirar aquele peso no Senhor, e levantar-se renovada, e poder resolver o problema. Ela antes prefere o quê? Postar nos grupos sociais. Mas a palavra do Senhor diz que as nossas petições têm que ser conhecidas de quem, irmãos? É de Deus. As nossas petições têm que ser conhecidas de Deus, não do mundo. O que eles vão fazer por mim? Só vão poder falar, olha, tenha força, fica firme aí, Deus vai te ajudar. Mas aquele peso vai continuar enquanto não dobrarmos os nossos joelhos. Precisamos dobrar os nossos joelhos, irmãos, para que diante de Deus as nossas petições sejam
como diz aqui, sejam apresentadas diante de Deus pelas nossas orações e súplicas. Amém? Agora lá, versículo 8. Então que o nosso coração não seja carregado, nem o nosso pensamento, irmãos, esteja em outra coisa a não ser em Cristo Jesus. Para que o nosso coração seja guardado em Deus, né, quando nós lançamos diante dele todas as nossas ansiedades, inquietudes, e os nossos pensamentos estejam em Cristo. Aí Paulo vai dizer, olha, pensai nessas coisas. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude, se algum louvor nisso, o quê? Ou seja, eu vou procurar aquilo que vai o quê? Me fortalecer, que vai me fazer bem. Eu não vou ficar procurando algo que me faz mal, que vai me sobrecarregar, que vai me enfraquecer. Mas antes eu vou buscar as coisas boas que fortalecem para que eu continue seguindo. É nessas coisas que eu devo pensar. Amém, irmãos? É nessas coisas que eu devo buscar. Lá em Efésios, no capítulo 4, irmãos, olha só que interessante. Efésios capítulo 4, o livro da frente, de trás, o livro de trás. Efésios capítulo 4. Versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andais mais como andam também os gentios, na vaidade da sua o quê? Mente. Irmãos, tudo que nós vemos aqui no mundo, tudo isso é vaidade da mente do quê? Do homem. Por isso lá em Romanos, no capítulo 1, só não me lembro agora qual é o versículo, Deus entregou-os às suas próprias o quê? Concupiscências, suas paixões, aos seus desvarios mentais. Deus os entregou. Então tudo que nós vemos, irmãos, acontecendo, vem da mente humana. Vem da mente humana. Por isso nós vemos essa propagação do pecado, esses desvarios, né, essas condutas tristes, né, repudiantes, né, essas condutas, mas o que é da mente humana. Ah, mas por que Deus não faz nada? Deus vai fazer, irmãos. Mas antes Deus entrega, você quer esse caminho? Você quer escolher esse caminho? Então tá bom, siga por ele. Mas no final, não vai dar bom. Não vai dar bom no final. Deus entrega. Deus não obriga ninguém, irmãos. Deus não obriga. Você quer esse caminho? Então vai por esse caminho. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse, se alguém quer, não é, olha, vem e siga-me. Não, se alguém quer vir após mim, o quê? Ele não falou, olha, deixa tudo agora e segue-me. Não, se alguém quiser me seguir, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida do que, irmãos? Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram o quê? Para com avidez cometerem toda impureza. Ou seja, pela dureza do coração deles, de não crerem em Deus, de não quererem seguir a Deus, eles cometem todo esse tipo de impiedade, de males, né, o que nós temos visto pelo mundo. Por quê? Porque eles não querem reconhecer a imagem do Deus soberano na pessoa de Jesus Cristo. Eles não querem. Então eles não, prefiram me entregar. Não existe essa de céu, inferno, Deus, diabo. Não existe. Há pessoas que creem que quando ela morrer, ela vai deixar de existir. Ela vai para o nada, ela vai se tornar nada, como se nunca tivesse existido. Mas não é assim. Aquilo que o homem planta, ele o quê? Ele vai colher. Aquilo que nós fizemos em vida, estamos fazendo em vida, nós prestaremos conta, irmãos. Todos nós prestaremos conta. Então, olha o que a palavra do Senhor diz. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza.
Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como esta é a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojei do quê? Que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis aonde? Da vossa mente, e vos revistai do novo, segundo Deus criado em verdade, justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo. Olha que legal, cada um com o seu próximo. Não está falando cada um com o seu irmão. Não é só com o seu irmão, é com todos, com o seu próximo. Com o seu patrão, com o seu chefe, com o seu amigo, com o seu filho, com a pessoa que está na rua. Nós devemos andar na verdade. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao que, irmãos? Aquele que furta, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que é boa, o que for boa para promover o quê? Poxa, irmãos, não é para promover a risada, não? Para promover as gargalhadas, para promover a distração, para promover o quê? A edificação. Nós, como cristãos, como servos do Senhor, da nossa boca tem que sair palavras de edificação, que traz o arrependimento de pecados, que consola o que está aflito, que dá força àquele que está caído. Essa tem que ser a nossa vida diante de Deus, irmãos. Nós temos que ser uma fonte a jorrar de Deus aqui nessa terra. De edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o quê? O Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sedes uns para com os bondosos, misericordiosos, perdoando-vos, como também o quê? Amém, irmãos? Nós temos que ser bondosos, irmãos. É olhar para a pessoa e olhar ela com amor, com misericórdia. Por mais que façam mal a nós, nos retribua com mal, nós temos que retribuir com o bem, como diz a palavra. É fazendo o bem para quem quer que seja. Temos que fazer o bem. Esse é um discípulo de Cristo. Antes sedes uns para com os outros benignos, ou seja, bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Sede, pois, o quê? Imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em como Cristo o quê? Nos amou. Irmãos, nós temos que andar em amor. Não é estar em amor. Ah, hoje eu estou aqui em amor. Estou aqui, estou amando todo mundo, porque todo mundo é do meu ciclo social. Não, nós temos que andar em amor, irmãos. É expressar o amor de Deus na vida daqueles que não conhecem a Cristo. É demonstrar esse amor, essa compaixão, essa bondade para com as vidas que estão perdidas, que estão longe dessa graça e carecem dessa graça. Que nós possamos andar em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qualquer idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Os filhos da desobediência. Portanto, não sejais o quê? Seus companheiros. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos
Porque o fruto do Espírito está em toda o quê? Bondade, justiça e verdade. Amém, irmãos? O fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Nós, como discípulos de Cristo, temos que deixar com que esse fruto, ele apareça em nossas vidas, irmãos. Deixando Cristo agir através das nossas vidas. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras o quê? Mas antes a condenai. Tudo que é contrário à vontade de Deus, que é das obras das trevas, irmãos, nós temos que condenar. Todas elas. Todas elas. Nós temos que condenar, reprovar as obras das trevas. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta o quê? Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te... Portanto, vede o quê? Como andais, não como necios, mas como remindo o quê? Irmãos, nós temos que andar remindo o tempo, buscando a santificação, buscando fazer as boas obras, ou seja, sendo pessoas caridosas. Não é fazer caridade só quando uma tragédia acontece, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Não, irmãos. Às vezes tem um vizinho passando necessidade, às vezes tem um colega de trabalho numa situação difícil, apertada, às vezes tem uma pessoa próxima ali, realmente numa situação de dificuldade. Nós temos que manifestar a bondade de Deus a essas pessoas, socorrendo-as, andando em amor, em paz, fugindo das coisas perversas, das coisas que não agradam a Deus, nos desvencilhando de tudo que nos atrapalha, que impede muitas das vezes do fruto do Espírito Santo se manifesta em nossa vida, em sua essência, em sua totalidade. Amém? Porque às vezes a pessoa tem ali a bondade, mas falta o quê? A paciência. Às vezes a pessoa tem a fé, mas ela não tem, irmãos, o dom de perdoar. É uma pessoa rancorosa. Não, irmãos, o fruto do Espírito tem que ser evidente na sua plenitude em nossas vidas. Nós temos que ter amor porque Deus nos amou. Nós temos que ter a alegria do Espírito Santo e isso tem que estar evidente em nossas vidas. Estampado em no nosso rosto. Tem que estar estampado. Irmãos, uma pessoa que não tem Jesus Cristo, você percebe no rosto dela a tristeza, o peso do mundo, o fardo do mundo. Ou não? E uma pessoa que tem Jesus, o semblante dela é diferente. Por mais que ela esteja passando por luta, tribulação, dificuldades, mas ainda assim o semblante dela é diferente. Ainda assim. É incrível como Deus age, irmãos. Ainda assim as pessoas notam, poxa, você está com um semblante diferente, você é uma pessoa até mais jovem. É uma pessoa até mais jovem. As pessoas notam, irmãos. Quando Cristo está em nossas vidas, as pessoas notam, parece estar mais nova. Por conta do brilho o quê? De Deus no nosso rosto. Nós devemos, irmãos, nos renovar no Senhor. Nós devemos nos alegrar no Senhor, para que as nossas forças sejam renovadas em Deus, porque os dias são maus e Cristo está às portas. E sabendo que Cristo está às portas, eu tenho que remir o tempo, buscar a santificação, buscar a levar a palavra, fazer boas obras para ajudar as pessoas necessitadas. É o que nós devemos fazer. Não devemos só nos compadecer com algo que acontece igual aconteceu. Não. É se compadecer com quem realmente está necessitado e precisa de ajuda. Amém? Orar, olha, vou orar por você, pela vida do seu filho, do seu marido, eu vou orar para que Deus ele te abra uma porta de emprego, mas olha, aceita Jesus, para que você tenha a verdadeira paz, a verdadeira alegria, para que você esteja com a sua vida no reino de Deus, para que você não se sinta sobrecarregada com esses pesos que o mundo coloca. Nós temos que levar a palavra, irmãos. Mas como as pessoas vão levar a palavra, estando elas mesmas se sobrecarregando, né? Sobrecarregando o coração com todas essas coisas que estão à nossa volta. Antes, irmão, nós temos que buscar o Senhor, nos renovar no Senhor. Amém? Agora vamos ler lá o texto que a irmã leu agora de manhã na abertura do culto, Isaías capítulo 40, versículo 29. Irmãos, a nossa alegria tem que ser o Senhor. Nós temos que orar ao Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com perseverança,
e súplica por todos os santos. Ou seja, nós temos que orar, vigiar e perseverar até que Cristo ele venha. Amém, meus irmãos? Até que Cristo ele venha. Isaías capítulo 40, versículo 29. Isaías 40, versículo 29. Vamos ler o 27 para a gente poder contextualizar. Porque diz, ó Jacó, e tu falas, Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Insondável é o seu entendimento. Ou seja, irmãos, não podemos imaginar que Deus é aquele tiozinho velho não, barbudo, sentado num trono branco de bengala não, irmãos. Nosso Deus não se cansa, Ele não se fadiga, Ele está pronto a todo momento para socorrer a todos aqueles que o invocam, a todos aqueles que o clamam. Ele está pronto para socorrer. Então Deus não está, Ele não é velho, né? Ele não é velho, não está, como diz a palavra, impotente para socorrer. Ele é insondável, insondável é o seu entendimento. O que é que ele faz? Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Irmãos, olha só o detalhe. Mas os que esperam no Senhor, somente os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.